Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro Mesa Redonda, que é promovido pela Frente Parlamentar de Apoio e Promoção dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, qual é presidida pela vereadora doutora Clarice Baú. Nós queremos cumprimentar e dar as boas-vindas nessa noite à excelentíssima vereadora, presidente desta casa, doutora Eleonora Broilo. Nós queremos também cumprimentar os representantes de algumas entidades que estão aqui, que vamos nominar, representantes da AFADEV, representantes voluntárias da saúde, representantes da Comissão de Direito Sistêmico, representante do projeto Ressignificar, representante do Hospital Beneficente São Carlos. Queremos cumprimentar também os representantes da Rádio Miriam, Rádio Espaço, da TV Serra. Queremos cumprimentar também os representantes do Colégio Estadual Farroupilha, representantes da Sintrafar. Queremos cumprimentar e dar as boas-vindas à primeira-dama, Ariane Feltrin, que está conosco nessa noite. Também queremos dar as boas-vindas à representante do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, representante da Escola Municipal Cinquentenário, representantes da SIX, representantes do Escritório de Advocacia Baú Porto. E agora quero nominar também aqui os representantes do Executivo e dar as boas-vindas à representante da Secretaria da Saúde, Silvana de Lima, representante da Secretaria de Educação, Marli Bortolini. Quero dar as boas-vindas também ao secretário Plínio. Cumprimentando o secretário Plínio, quero cumprimentar todos os secretários presentes aqui nessa noite. Também vice-presidente do Condim, Helenice Girelli, e receber também, com muito carinho, a turma do terceiro ano do Colégio Estadual Farroupilha, que se faz presente também o diretor, Vandé Fardim, representante do SENAC, representante do Portal de Idosos, representante da Escola Cinquentenário e também representante do SESC. Cumprimentando todas as autoridades, também quero, em nome desta casa, em nome da doutora Eleonora Broilo, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes nessa noite. Cumprimentando todas as autoridades presentes aqui nesta noite, em nome da presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Promoção dos Direitos e Políticas Públicas para Mulheres, vereadora Clarice Baú, cumprimento todos que farão parte da nossa mesa nessa noite. E quero chamar para deixar aqui uma palavra para nós, a nossa presidente da casa, doutora e vereadora Eleonora Broilo. Por favor, doutora. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que estão aqui nessa noite, né, para homenagear esse evento que foi promovido pela Frente Parlamentar, que a doutora Clarice está promovendo, junto com os outros vereadores que fazem parte, o vereador Davi e os outros vereadores. Eu não vou nomear a todos, de novo, que já foram nomeados no protocolo, né? Mas eu gostaria de dirigir um abraço muito grande para a primeira-dama, né? Para a minha amiga, a promotora, né, a Cláudia Endler Balbinotti, para o meu amigo Ederson Bilha, nosso delegado, né, a Fran Heck, e para todas as pessoas que aqui se encontram, né, eu quero dirigir a todos os secretários. Eu quero, de uma maneira muito especial, meu marido, coitado, que está sempre me arrastando de um lado para o outro, a minha amiga Regina, que também, né, eu arrasto ela de um lado para o outro, e todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, se fazem presente hoje. Eu gostaria de dizer que
um evento como esse merece, com toda certeza, ter todo esse público que tem aqui. Eu fico muito feliz em ver todas essas pessoas aqui prestigiando esse evento. Com certeza nós sairemos daqui muito mais mulheres e muito mais homens do que nós entramos. Nós sairemos daqui com uma outra visão de vida. E eu não vou incumpridar a minha fala, porque não é a mim que vocês vieram ouvir. Vocês vieram ouvir os nossos convidados. Muito obrigada. É com muita alegria que nós recebemos a todos que também não foram nominados aqui nessa noite e dizer que esta frente parlamentar, que está fazendo um trabalho diferenciado, recebe todos com muito carinho e que todos fiquem à vontade para participar, ouvir. Tenho certeza que todos serão enriquecidos. Quero também dar as boas-vindas aos músicos da nossa Escola de Música e agradecer a presença deles nessa noite aqui. Estamos aqui nesta noite para debater os 16 anos da Lei número 11.340 de 2006, mais conhecido como a Lei Maria da Penha. Ela foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei ganhou este nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha para que seu agressor fosse condenado. Essa lei representou um importante marco jurídico na defesa dos direitos das mulheres brasileiras, por tratar de forma integral o problema da violência doméstica. E para compor a nossa mesa nessa noite, nós queremos chamar nesse momento a presidente desta frente parlamentar, a doutora Clarice Baú. Queremos também dar as boas-vindas e também já chamar para compor a mesa o excelentíssimo senhor Dr. Enzo Carlos de Jesus, juiz de direito, titular da Vara Criminal e do JEC. Também a doutora Cláudia Fórmulo Rendler, promotora de justiça, Dr. Ederson Bilhan, delegado de Polícia Civil, doutora Franciele Reck, advogada e coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Liane Pioner Sartori, inspetora de Polícia Civil, Dr. Felipe Moraes Silva, defensor público, doutora Silvia Maria Mandelli Trevisan, advogada, representante da OAB Subseção Farroupilha, Paulo Renato Goulart Moreira, segundo sargento do 36º Batalhão de Polícia Militar e Patrulha Maria da Penha, Júlia Linhati Gomes, soldado do 36º Batalhão de Polícia Militar e Patrulha Maria da Penha. Passo a palavra, nesse momento, para a presidente da Frente Parlamentar, a vereadora doutora Clarice Baú. É com muita felicidade que eu olho por este público que está aqui. Eu sempre digo que a presença das pessoas é que faz pensarmos que realmente nós temos prestígio. E esta causa que nós hoje vamos tratar, que é os 16 anos da Lei Maria da Penha, interessa a todos. E com isto e com a presença de todos, a gente pode dizer que todos nós somos sensíveis a esta causa. Então, desejo a todos um bom trabalho. Então, aqui eu quero cumprimentar e já agradecer a disponibilidade de estar aqui, o doutor Enzo de Jesus, nosso juiz titular da primeira Vara Criminal e do JEC, doutora Cláudia Fórmulo Ender,
né? A nossa promotora, Dr. Felipe Moraes da Silva, defensor público, a Liane Pioner Sartori, que é inspetora da Polícia Civil, que faz todo o acolhimento de nossas mulheres vítimas de violência doméstica. Dr. Ederson Brilhan, nosso delegado, doutora Franciele Reck, que é a nossa coordenadora municipal da mulher, doutora Silvia Trevisan, advogada, o segundo sargento Paulo Renato Goulart Moreira e a soldado Júlia Linhati Gomes, da patrulha da Maria da Penha. Em síntese, nós estamos aqui reunidos porque, mês de agosto, 16 anos da Lei Maria da Penha. Acho que merece um debate e vermos realmente se nós tivemos avanços nesses 16 anos. O que ainda nós temos que fazer para não termos índices tão altos de violência doméstica e familiar contra a mulher? Então, em síntese, a Lei 13.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, como todos nós a conhecemos, define que a violência doméstica contra a mulher é crime. E aponta, inclusive, as formas de evitar, de enfrentar e punir a agressão. Também indica a responsabilidade que cada órgão público tem para ajudar, auxiliar, no caso, a mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência. A Lei Maria da Penha se propõe a proteger nossas mulheres em situação de violência, salvar vidas, punir os agressores, fortalecer a autonomia das mulheres, educar a sociedade, criar meios de assistência e atendimento humanizado, além de agregar à política pública valores de direitos humanos. Então, vamos começar aqui com o doutor Enzo, que trabalha muito diariamente nessa questão da violência doméstica. Qual a sua posição? Qual a eficácia da Maria da Penha no combate à violência doméstica contra a mulher? Vamos estipular uns 5 minutos nessa questão, que daí acho que todos conseguem, né, discorrer o assunto. Obrigado, doutora Clarice, pelo convite. É com muita honra que eu venho aqui, então, conversar, fazer parte deste debate, representando o Poder Judiciário, já que sou titular da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Vara Criminal, que tem essa competência desde faz 1 ano e pouco, creio, já faz mais de ano, né? Não trabalho muito com datas, mas já faz um pouquinho, né, doutora? E já temos alguns projetos em andamento. É muita alegria ver esse movimento, a gente conversar com toda a rede. Embora a gente tenha, como eu falei para a rádio agora faz pouco, a nossa comunicação já é efetiva, nós temos uma boa comunicação, OAB, delegacia, coordenadoria da mulher, nós temos uma boa comunicação e sempre conseguimos nos comunicar facilmente, então nós temos esse diálogo que é necessário para trabalhar em rede. Mas é uma alegria a gente ter esse momento, ainda conversar com uma galera jovem que está ali, né, de escolas. Nós pretendemos, né, doutora, junto com a OAB também, implantar projetos aí que nós vamos passar nas escolas para conversar sobre violência doméstica e familiar, porque é um tema que, embora já tenha esse aniversário de 16 anos dessa legislação, ainda há muito o que se fazer. Porque a gente percebe que só a legislação, sozinha, que tem muito mais efetividade, doutora, na repressão, como eu dizia para a rádio, no pós. Né? No momento em que a mulher, que é agredida, que é vítima, ela toma a coragem de levar até a Liane, levar até a Fran, levar até a doutora Cláudia, até o doutor, o delegado, doutor Felipe, doutor Ederson, enfim, procurar ajuda com familiares. Ela toma aquela coragem de fazer a denúncia, aí já é um momento pós, o momento em que a violência já foi perpetrada. Né? Mas o trabalho, acho que o grande avanço que nós temos que implantar, e nós estamos já em caminho, né? E projetos que vão às escolas, o projeto Ressignificar, se você quiser depois eu comento um pouco ele tem essa função de prevenção, ou seja, de a gente conversar, de a gente evitar que a violência se instaure, ou então pelo menos reduzir os números que não são pequenos, mas que com a Lei Maria da Penha, ao longo desses 16 anos, já houve um grande avanço, uma grande
grande de contenção. Porque existem pesquisas, né, doutoras, que a maioria dos feminicídios muitas vezes giram em torno de mulheres que não fizeram a denúncia, né, de que não tiveram medidas protetivas. Então, embora a gente saiba que a medida protetiva também sozinha, ela não vai ser capaz de conter, né, a violência, se um descumprimento, por exemplo, mas você sabe que uma ordem judicial, um acompanhamento da brigada através da Patrulha Maria da Penha já é mais um motivo de contenção. É como se a gente falasse daquela questão assim, bom, nós vamos colocar mais cadeados em casa porque pelo menos talvez evite. Então, as medidas protetivas, além dessa função protetiva mesmo, ela também tem essa eficácia de contenção, né, de amedrontamento do futuro agressor. Então, eu acredito que há, sim, um avanço e devolvo a palavra para a doutora. Obrigada, doutor Enzo. E vamos, então, para a doutora Cláudia Fórmulo. A lei tem atendido esses objetivos nesses 16 anos? Qual é a sua visão? Inicialmente, né, antes de entrar no tema que a doutora Clarice me questionou, dar os parabéns para a Frente Parlamentar, para todos aqui presentes, né, por a gente estar aqui discutindo esse tema. Eu imagino que no futuro, né, espero que num futuro não tão distante, a gente não precise mais estar reunidos para estar debatendo um assunto como esse, que isso já tenha sido superado e que a violência contra a mulher já seja um assunto que já caiu, né, no esquecimento, ou pelo menos já não seja algo tão latente e tão expressivo na nossa sociedade. Mas, infelizmente, né, embora a lei tenha 16 anos, nós ainda não chegamos neste ponto de evolução. Acredito muito que chegaremos, mas ainda não. São 16 anos, né, como já foi citado aqui hoje. Eu lembro que em 2006 eu já estava trabalhando na Promotoria de Justiça aqui de Farroupilha, como promotora de justiça. Então, eu venho trabalhando com a matéria de violência doméstica desde então, durante todos esses 16 anos, e vejo o quanto nós evoluímos nesse período, né? As medidas protetivas, elas foram uma inovação. Até então, não existia essa ferramenta para proteger a mulher, né? A questão criminal também houve uma evolução, onde há uma punição maior, mais grave para o agressor, né, que pratica um crime contra a mulher. Mas nós já tínhamos uma proteção, né? Claro que se evoluiu, se agravou isso. Mas hoje, né, nós temos um caráter preventivo, que é a medida protetiva, que isso não existia anteriormente. E essas medidas protetivas, nós fomos evoluindo elas também com o tempo. Nós fomos fortalecendo a rede de apoio. Em 2006, quando a lei entrou em vigor, para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos uma instalação de grupos de apoio a mulheres, não existiam os grupos também de atendimento para homens agressores, não existiam abrigos próprios para mulheres. Então, todo esse serviço, a própria Patrulha Maria da Penha, que a Brigada Militar também tem, não existiu uma sala especial que existe na Delegacia de Polícia hoje para o atendimento dessas vítimas. Então, nós viemos evoluindo muito nesse tempo. E creio que nós temos, sim, como me foi questionado, que evoluir mais, né? Eu vejo que nós precisamos trabalhar muito essa nova geração de crianças e jovens, e fico feliz, né, que tenham alunos aqui do Colégio Estadual Farroupilha. Parabenizo o Vandré, o diretor, por essa iniciativa de trazer os alunos. É importante trazê-los para conhecer a Casa Legislativa e também conhecer esse tema. Então, nós temos que trabalhar mais o caráter educativo de crianças e jovens, para que nós tenhamos uma nova geração que não admita e que não aceite a violência contra a mulher. Nos dois aspectos, tanto no aspecto masculino quanto feminino. Que nós tenhamos uma geração de mulheres que não aceite, que não se submeta, né, que entenda e que saiba dos seus direitos desde sempre. E também nós tenhamos homens que saibam valorizar, né, e respeitar as mulheres. Inclusive, a Lei de Violência Doméstica prevê ali no artigo 8º, dentro das políticas que devem ser implantadas, ela prevê a inclusão nos currículos escolares
de temas de combate, então, toda a violência de gênero, direitos humanos e também de violência doméstica. Então, levar esse assunto para dentro das escolas, como o doutor Enzo também citou antes, acho extremamente importante. Precisamos também evoluir um pouco mais naqueles casos um pouco mais graves, que graças a Deus não é nada tão excepcional assim, mas nós temos algumas situações mais graves que precisam de uma medida um pouco mais drástica, como, por exemplo, a implantação, né, como evoluir, então, a implantação de um monitoramento por tornozeleira eletrônica. Nós não temos um número tão expressivo assim de casos em que isso possa ser necessário, acredito, né, mas a grande maioria das situações, as medidas protetivas e as medidas criminais, elas são suficientes para coibir, mas infelizmente existem alguns casos onde se mostra, talvez, importante a gente ter um sistema de um controle melhor para que esses agressores realmente não venham descumprir e colocar em risco também a vida daquela mulher. Embora a gente saiba, como o doutor Enzo já mencionou, que o maior número de feminicídios está relacionado a mulheres que não tinham medidas protetivas. Então, eu acredito realmente na eficácia, na efetividade das medidas protetivas, mas podemos sim evoluir em garantir ainda mais a efetividade dessas medidas para aqueles casos em que isso seja necessário. Não quero me estender muito, né? Somos vários aqui para falar e estou à disposição. Só para eu fui consultado pela corregedoria, pela coordenadoria da mulher, para Farroupilha ser uma cidade projeto piloto para a questão da tornozeleira. Então estou aguardando, já estou com o meu contato, já está. Nós realmente não temos. Eu fiquei pensando, bom, aceitei o desafio de ser o projeto piloto aqui da tornozeleira, só que eu pensei, agora vamos botar em quem, né? Então, quer dizer, não queremos colocar, né? Mas eu fiquei meio preocupado, porque eu não comecei... Existem alguns casos, então, doutora, no momento em que implantar o projeto, eu vou procurar vocês e vocês vão fazer também esse filtro comigo para a gente pensar os casos mais graves que vocês tenham acompanhamento, né? Para a gente poder fazer esse projeto piloto, tá? Obrigado, doutora Cláudia, doutor Enzo. Doutor Ederson Bilhante é o nosso delegado, que também atua muito forte nessa questão de repressão e combate, enfrentamento, então, à violência contra a mulher. Doutor, esta lei, mesmo que ela determina sanções, né, que é a questão da parte mais da delegacia, né, ao agressor, tem sido suficiente para coibir ou diminuir a violência doméstica contra a mulher? Inicialmente, doutora Clarice, obrigado pelo convite, enfim, parabéns pelo evento e saudação a todos aqui na nossa mesa, senhoras e senhores. Eu acho que, do ponto de vista repressivo, é uma das poucas leis no Brasil criada a partir de um fato que não cai naquele velho chavão do direito penal simbólico, né? Talvez uma das poucas que realmente funciona. Do ponto de vista da repressão, da prevenção, talvez não funcione tanto, por isso estamos aqui. Talvez, se funcionasse do ponto de vista da prevenção, não estaríamos aqui discutindo isso, né? No aspecto da repressão, sobre aquilo que a doutora Clarice pontua, que vai ser talvez o meu enfoque aqui, até porque no aspecto do atendimento da prevenção, a Liane é a nossa expert lá. Aliás, temos uma sala das margaridas aqui, referências em termos de funcionabilidade no Estado. Conheço algumas delegacias por aí, converso com vários colegas. Não vou dizer que... Claro, não conheço todas, mas uma que realmente, se tem alguma que funciona, é essa nossa aqui de Farroupilha, hein? Liane, parabéns. Não à toa, né, que a lei traz essa previsão, né, quando fala dos aspectos sociais, né, que deve ser o atendimento ser para o policial especializado, né? E nós temos aqui... Esses dias eu fui no IGP, aqui em Caxias, tem a sala... Como é que é o nome lá? Lilás, né? Lilás, o atendimento pericial especializado. Enfim, acho que a nossa região ela está bem, bem aparelhada no que tange ao atendimento, né? E na repressão desse tipo de crime, né? Que é o que me cabe a falar talvez, e que o pouco que eu sei disso é mais focado nesse aspecto. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, principalmente para os rapazes aí, se tem alguma coisa que é da cadeia no Brasil, é violência doméstica, hein? Rapaziada aí, tome cuidado. Porque
os crimes, para quem não é do direito, né, chama-se crime de menor potencial ofensivo, e sim aqueles crimes que daqui a pouco, num outro contexto, alguém jamais irá para um regime, para a cadeia mesmo, né, falar um linguajar aqui que todo mundo, né, entenda. Na violência doméstica, vai. Tá? Violência doméstica, inclusive, eu tenho um entendimento que, via de regra, o primeiro contato que quem tem com a violência doméstica é as polícias, né? A Brigada Militar, no primeiro contato, via de regra, atendimento local, depois na delegacia. E quando chega lá alguns casos que independe de manifestação da vítima, né? Ou seja, quando a vítima, uma lesão corporal, por exemplo, que quer a vítima queira ou não em relação à prisão, a lei determina que a gente tome providências, né? Muito embora a lei traz a previsão de que o delegado pode arbitrar fiança em violência doméstica, eu não arbitro fiança. Nunca arbitrei fiança e nunca vou arbitrar fiança em Maria da Penha, em violência doméstica. Por quê? Se tem que prender, não faz sentido, né? A gente brincar de prender, né? Deixa lá, dá fiança, paga o dinheiro e volta embora. E se o problema daqui a pouco é acalmar os ânimos naquele momento, daqui a pouco, a hora que o Poder Judiciário for avaliar aquela prisão, certamente, daqui a pouco nem tem mais motivo para ficar preso, etc. E já é outro papo. Naquele momento, nervos à flor da pele, um tumulto, aquela coisa nervosa. Se vai para a delegacia, prende, paga a fiança, volta, muito provavelmente a chance de termos um feminicídio é muito grande. Então, a análise que eu faço, chegando lá, lesão corporal, basicamente, tem lesão, ok, e os ânimos estão de uma forma que tem que fazer o flagrante, eu faço o flagrante e sempre represento pela preventiva. Por quê? Eu não faço o flagrante e arbitro a fiança e a pessoa paga e volta para casa. Então, ou seja, a gente meio que brinca de prender, né? Brinca, paga e volta. Não. Ou se não é caso de, daqui a pouco uma situação, um desentendimento ali casual, que 2 minutos de conversa, tu sente o clima, nem faz a prisão em flagrante. Instaura o inquérito e apura depois. Então, essa é a forma como a gente trabalha aqui em Farroupilha, nesse contexto, justamente para evitar que, num momento de fúria, o problema vai até a delegacia, volta para casa e aconteça o pior, né? Então, do ponto de vista repressivo, doutora Clarissa, acho que funciona em certa medida. É claro que o problema da violência doméstica ele é muito mais social do que propriamente policial, né? Porque um indivíduo que vai ficar preso não vai ficar de eterno preso, né? Um dia ele vai sair. Então, e às vezes o ciclo da violência, certamente tem pessoas bem mais habilitadas do que eu para falar sobre ciclo de violência aqui. Mas a prisão por si só nem sempre vai resolver de uma forma estanque o problema. Mas, de fato, interrompe ali. Então, acho que do ponto de vista repressivo, ela tem a lei atingiu sua finalidade e tem um crime previsto recentemente, 2016, 17 por ali, que é o descumprimento de medida protetiva, quando o Poder Judiciário aplica uma medida protetiva, sei lá, proibição de contato de qualquer forma. O indivíduo manda um WhatsApp para a vítima, para a mulher, ou enfim. Isso já é o descumprimento de uma medida protetiva e tem prisão e não cabe fiança. Então, ou seja, é um crime que realmente... Quando eu digo prisão, pessoal, estou falando daquela ficar na delegacia e ficar preso, pelo menos uma noite ali. Tá? É isso que eu estou me referindo. Não estou falando ficar um longo período preso. É nesse contexto que estou falando. Ou seja, naquele momento interrompe e resolve o problema. E às vezes serve um caráter pedagógico importante esse tipo de repressão. E eu vejo que tem bastante jovens aqui nos vendo e ouvindo. A violência doméstica, principalmente para as meninas, elas não é adstrita à violência física. Tá? Existe violência doméstica sexual, patrimonial, moral, psicológica. Então, basicamente, são 5 tipos de violência. Então, não é aplicado unicamente restrita à agressão, né? E também não está restrita a um tipo de um relacionamento afetivo, tanto na unidade familiar, né? Pai, filha, tio, tia, enfim, ou em algum contexto de relação doméstica, convívio doméstico. Por exemplo,
a patrão empregado, enfim, etc. Desde que há, nesse caso, uma certa coabitação ali. Então, a violência doméstica ela vai bem além daquilo que a gente costuma pensar que é restrito à violência física. O tema é palpitante, é bom de falar. E tem bastante gente, então, doutora, devolvo a palavra. Doutora Franciele, a nossa coordenadora municipal da mulher, que faz um excelente trabalho também. Temos uma rede de apoio forte também aqui no nosso município, e ela que coordena tudo isso, acolhe, escuta nossas mulheres e faz os encaminhamentos. Então, doutora Franciele, essa questão da Lei Maria da Penha, como que é utilizado dentro da coordenadoria, né? Como é que tu consegue lidar com ela e com o acolhimento e depois os encaminhamentos? É um prazer estar aqui, podendo falar dos 16 anos da Lei Maria da Penha. E que bom ver essa plateia lotada, sinal que é um assunto muito importante e as pessoas também estão valorizando e estão aqui para poder disseminar um pouco do que estão ouvindo. Na Coordenadoria da Mulher, nós trabalhamos, num primeiro momento, acolhendo mulheres vítimas de violência doméstica. Esse trabalho, propriamente de acolhimento, ele não seria um trabalho de coordenadoria, ele seria um trabalho de centro de referência. Mas isso veio ao longo dos anos sendo desenvolvido e nós acabamos por fazer. Esse ano, então, nós estamos aderindo a um projeto do governo do estado para a implantação de um centro de referência da mulher aqui no município de Farroupilha, que deve ocorrer até o final desse ano. Mas, enquanto o centro de referência não começa a funcionar, então a coordenadoria ela segue fazendo esse papel de acolhimento. Nós contamos com parceiros, né, com toda a rede de proteção, além de parceiros voluntários que fazem também o atendimento das nossas vítimas, com atendimento de psicólogas. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, elas fazem os atendimentos. A gente coloca à disposição das vítimas e são elas que optam se querem ou não fazer esse acompanhamento. As vítimas fazem, em média, de 15 atendimentos, algumas mais devido à necessidade, outras acabam abandonando, acabam reatando com o parceiro, mas nós sempre respeitamos, porque o que vale é a vontade da mulher. Ela é esclarecida de todos os direitos, ela é esclarecida sobre o que a Lei Maria da Penha prevê, quais são os direitos dela, quais são os deveres dela. Além desse acolhimento, muitas vezes a vítima vem para nós desesperada, né, sem ter sequer registrado ainda o boletim de ocorrência. Então, nós acionamos a rede, conversamos com a Eliane, encaminhamos lá para a Eliane e auxiliamos, então, ela levando para a Eliane para fazer o boletim de ocorrência. A Eliane faz registra o boletim de ocorrência, faz a solicitação da medida protetiva, que é, né, deferida ou indeferida pelo doutor Enzo, em menos de 24 horas, normalmente. Às vezes, no mesmo dia, se eu tiver uma medida protetiva registrada 13h, quando é 16h, a medida protetiva já está lá, válida, né? Nessa medida protetiva já sai o encaminhamento para a Coordenadoria da Mulher, já sai a intimação da audiência de verificação e já sai a intimação para o agressor frequentar o grupo reflexivo de gênero, porque o agressor também precisa ser informado dos direitos e dos deveres dele. Então, toda essa rede conversa muito bem. Casos mais graves também são encaminhados para a Patrulha Maria da Penha e nós, em uma comunicação interna e muito boa, que funciona muito, né, a gente acaba, então, conversando e discutindo quando é necessário determinados casos. É uma rede que funciona, a gente chama de rede de atenção. Além desse acolhimento, desse encaminhamento de medidas protetivas, nós realizamos eventos de forma conjunta com o gabinete da primeira-dama, né? São eventos de valorização da mulher, de acolhimento. Nesses eventos, nós identificamos mulheres que estão passando por alguma situação de violência. Foi uma forma que nós encontramos de acessar as mulheres, porque muitas vezes, por medo, por receio, elas não vêm até a coordenadoria, não vêm até a delegacia e não acionam a brigada. Muitas vezes, elas sequer
saem de casa. Então, se ela tem alguma desculpa, vou fazer um corte de cabelo, vou fazer uma pintura de unha que está sendo de graça, né? Ela, às vezes, consegue acessar e entender tudo o que a gente pode oferecer para ela. Além desses serviços, também, nós temos outras atividades desenvolvidas, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, valorização, cuidado da saúde da mulher, ali todos os eixos que a Lei Maria da Penha prevê, que a coordenadoria, né, prevê que a gente deve fazer. Além disso, a gente tem uma participação também no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eu quero aqui fazer um adendo, porque eu nunca vi um conselho tão presente que nem essa gestão agora, que é da nossa querida Camila, nossa presidente, a vice, a Helenice e todas as conselheiras. A Silvana, a Isa, deixa eu ver, eu vi mais. Enfim, então, todas as conselheiras aqui eu quero deixar minha gratidão, meu agradecimento, porque é assim que a gente faz políticas públicas para mulheres, com a união de todas. E esse time que está aqui na frente não está aqui na frente por acaso, tá? Está aqui na frente porque a gente conversa muito, a gente discute violência doméstica, a gente identifica o que a gente precisa fazer a mais, de que forma que nós podemos acessar. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo e parar nesse momento com a violência, mas com forças unidas a gente consegue ter um trabalho e um resultado muito melhor. E os números aqui do nosso município falam por si só. A gente pega os números, estava conversando com o delegado Ederson agora há pouco, os números do Estado estão muito maiores, Farroupilha tem se mantido. Os nossos números maiores são crimes de ameaça, né? Mas, por exemplo, lesão corporal nós diminuímos. Feminicídio, graças a Deus, nenhum. Tentativa de feminicídio, uma. Então, os números falam do trabalho que nós, enquanto rede de proteção estamos realizando aqui no município. Temos um trabalho muito grande a percorrer. Que bom que vem novidades, que bom que a gente tem mais essa frente parlamentar somando força a isso. A gente sabe que a gente tem muito a melhorar, mas a gente também precisa olhar para o nosso município e ver que grandes ações estão sendo feitas, e isso é em decorrência dessa união que está aqui. Obrigada. Obrigada. Então, passamos agora para o doutor Felipe Moraes da Silva, nosso defensor público, que também faz os primeiros atendimentos, aí, esclarece, orienta, faz os encaminhamentos na questão jurídica. Como o senhor vê essa questão da eficácia da Lei Maria da Penha nesses 16 anos? Queria aproveitar a oportunidade também para agradecer o convite, parabenizar a Frente Parlamentar, e especialmente a doutora Clarice, pela iniciativa. Bom, nesses 16 anos, o que a gente avalia é que é inegável o progresso que a Lei Maria da Penha trouxe para o nosso ordenamento jurídico, né? Não só pela adoção de sanções mais severas ao agressor, ou mesmo com a adoção de medidas que dificultam a adoção de alternativas despenalizadoras, mas essa lei ela chama atenção pelo tratamento humanizado que ela direciona à vítima, prevendo uma atuação integrada entre várias áreas da assistência social, da saúde e da assistência jurídica. Nesses 16 anos, como bem ressaltou o Dr. Ederson, é inegável que as medidas repressivas demonstraram uma grande eficácia no combate à violência de gênero. No entanto, o que me ressalta também ali é a necessidade de priorizar as medidas assistenciais e também as medidas preventivas. Aqui eu gostaria de ressaltar, como bem ficou exposto tanto pelo Dr. Enzo quanto pela doutora Cláudia, a necessidade de uma maior conscientização da mulher, especialmente nas comunidades mais carentes, acerca dos seus direitos, e também uma atuação mais efetiva nas instituições de ensino, especialmente para conscientizar os integrantes dessas instituições acerca dos direitos e também dos deveres que eles possuem, para que a próxima geração já não venha com aquela questão cultural, no sentido de que haveria uma precedência do homem sobre a mulher.
Nesse sentido, a Defensoria Pública tem um projeto muito interessante, feito pelo Núcleo da Mulher, que é a propagação de uma série de palestras destinadas ao público do ensino fundamental, exatamente visando essa conscientização dos direitos e também dos deveres nessa relação homem e mulher. Outra medida também que eu vejo como bastante necessária de ser priorizada seria a adoção de um programa assistencial, porém de caráter financeiro, porque o que a gente constata muito ali na Defensoria Pública? Em alguns casos, a mulher ela acaba de sofrer a violência, as medidas repressivas são tomadas com total eficácia, tem a medida protetiva, o afastamento do lar, ou então a proibição de contato, mas, em alguns casos, essa mulher ela é obrigada a sair de casa com os bens pessoais e 2 ou 3 filhos. E não se dá para discutir naquele momento ali a divisão patrimonial. Isso aí vai ser objeto de um processo de conhecimento. Então, o que eu vejo ali como necessário também é a priorização de adoção dessas medidas no sentido de dar um auxílio financeiro, uma moradia, pelo menos por um período, para que essa mulher não fique desmotivada até mesmo a fazer a denúncia. Né? Mas, de qualquer modo, é inegável que, nesses 16 anos, a Lei Maria da Penha representou uma profunda evolução no nosso ordenamento jurídico e, como o doutor Ederson deixou claro aqui, é eficaz, o sujeito vai preso mesmo, existe um controle efetivo em relação ao agressor, mas eu coloco como principal fator ali a priorização de medidas de caráter assistencial e também essas medidas preventivas, especialmente no sistema educacional. Passo agora. Obrigada. Então, vamos passar agora para a Liane Sartori, aquela que atende e acolhe as mulheres na delegacia, onde lá nós temos, então, a Sala das Margaridas, e que bom que nós temos uma mulher, nem sempre foi assim. Né, doutor? Nem sempre foi assim, onde chega a delegacia já assusta, né? E que bom que agora nós temos a Liane lá que faz esse papel e faz muito bem, junto com todo esse aqui, ó, toda essa rede de apoio aqui que também faz a sua parte. Liane, então nos conta um pouquinho da tua experiência lá, e essa questão da Lei Maria da Penha mesmo que tu vivencia todos os dias. Inicialmente eu tenho que comentar como é bom ver a casa cheia, né? Sinal que a preocupação quanto ao tema está presente na nossa cidade. Uma cidade que está de parabéns no que tange a esse quesito de violência doméstica, no sentido de proteção, de acolhimento, de rede de proteção e de rápida resposta, né? O que eu ouço muito lá na delegacia, quando eu vou fazer o primeiro atendimento das mulheres que chegam lá com os filhos, machucadas, baixa estima total, assim, eu nunca pensei que eu estaria numa delegacia de polícia. Elas chegam com esse discurso. E daí eu faço toda a análise do que aquela mulher precisa. Ela precisa da polícia ou ela precisa de um auxílio de advogado, financeiro, como o doutor Felipe falou, assistencial? A partir daí, eu começo a fazer a análise do que ela realmente precisa e os encaminhamentos necessários. Bom, suponhamos que ela precise realmente do atendimento policial. Eu ouço as queixas dela, vejo os machucados dela, bato foto das lesões dela. E ela sai de lá dizendo: eu nunca imaginei que eu fosse ter um atendimento assim na delegacia de polícia. Quando as mulheres chegam para registrar a ocorrência, a minha sala fica no fundo assim da delegacia do térreo, para quem conhece, e eu já ouço, quando elas chegam lá, elas dizem: eu quero Maria da Penha. Eu já saio e busco elas para elas entrarem na minha sala, para elas não ficarem lá expostas, porque às vezes tem a brigada lá com um flagrante, às vezes tem mais gente lá, eu não quero que elas fiquem lá com os filhos machucadas, enfim. Aí eu faço esse atendimento.
a gente sabe, né, delegado, que a gente não vai conseguir ajudar ela como ela gostaria, tirar aquela dor que ela está sentindo, mas a gente procura amenizar. Então, na minha sala, tem sofá, tem brinquedo, para quem conhece. É um ambiente em que ela vai ser acolhida e a gente tenta não revitimizar ela, né? Nós vivemos numa sociedade machista. Nós precisamos falar sobre a violência que acontece em casa. E nós, mulheres, costumamos julgar muito. Ela gosta de apanhar. Por que ela não sai de casa? É isso que eu tento não fazer todos os dias lá. Eu tento acolher, fazer os encaminhamentos. Às vezes ela chega lá dizendo que quer medida protetiva e ela não quer, ela só quer se separar. Daí eu nem peço a medida protetiva, doutor Enzo. Eu encaminho para a Coordenadoria da Mulher. Quando eu falo que a gente vive numa sociedade machista, é porque eu ouço os relatos delas. E aquilo que a gente não imagina que acontece aqui em Farroupilha, acontece, independentemente de classe social. Me dá o celular, me dá a senha que eu quero ver com quem tu conversa. Ah, tu recebeu hoje o teu salário? Dá para mim o teu salário. O dinheiro que tu recebe é meu. Nós estamos em 2022 e ainda temos que discutir isso, doutora Cláudia. Então, esse é o objetivo de nós estarmos aqui hoje. Aonde nós, sociedade, estamos errando para que aconteça ainda esse tipo de violência contra a mulher. E quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente não fala de uma única pessoa. Eu atendo professoras que ensinam os filhos de vocês nas escolas. Elas estão machucadas e vão para a escola machucadas, ensinar os filhos de vocês. Às vezes elas chegam atrasadas porque o marido não deixou ela ir trabalhar, está com ciúmes, não deixa ela ir de Uber, ou está com ciúmes de algum colega. Essas situações a gente ouve. Doutor Enzo lê lá nas medidas protetivas, delegado Ederson vê na hora de instaurar o inquérito. E são essas as expressões, essas as situações que a gente vê e que a gente se questiona. O que nós estamos fazendo? Aqui em Farroupilha, com essa sala das margaridas, e por que margaridas, né? Lá no DML a gente tem a sala lilás. Por que sala das margaridas, né? A flor margarida, para quem não conhece, dentro da biologia, ela é muito forte. Ela sobrevive a tempestades, fica tempo sem água ou com muita água, muito frio. É a resistência da mulher ali simbolizando. Além do ciclo, bem me quer, mal me quer. Às vezes a mulher solicita a medida protetiva, o doutor Enzo defere, quando vão retirar o agressor de casa, a mulher pede, por favor, não retira. E tudo bem, a gente se revolta, mas nós fizemos o nosso papel e a gente respeita o desejo da mulher. Então, eu acho que esse atendimento humanizado que nós estamos dando enquanto rede, eu registro a ocorrência, mando para o doutor Enzo no mesmo dia analisa, o doutor Ederson, no mesmo dia ou no dia seguinte, instaura, se for preciso. Eu mando o WhatsApp 10 horas da noite, 8 da manhã para a Franciele, ela me responde. Às vezes eu falo com a Júlia, eu preciso de uma patrulha em tal lugar. É instantâneo. Esse nosso trabalho que a gente está fazendo está repercutindo nos números, né, Franciele? E nas reincidências, que a gente não está presenciando isso, né, doutor? Algum que outro descumprimento, alguns casos que a patrulha tem que, né? Mas, considerando o número de registros e de habitantes, é um número agradável, assim. A gente só tem que agradecer, né, essa rede, essa administração e todos os envolvidos, né? Às vezes a gente atende uma vítima de violência que vai ter que mudar de casa, de bairro. A gente liga para a Secretaria da Educação, a Franciele, né? Quer outra escola. Às vezes, alguma vítima de violência doméstica precisa de determinado remédio, Secretaria da Saúde. Todo mundo que está aqui presente sabe o quanto tem de importante nessa rede. Então, Clarice,
para terminar, essa frente que tu está direcionando só vem mostrar o quanto nós estamos sim preocupados e prontos para resolver dentro do que está nos nossos limites. Obrigada. Doutora Silvia Trevisan, advogada, representando aqui a OAB, também tem muita experiência nessa questão da violência doméstica contra a mulher. E nessa questão da Lei Maria da Penha, a tua visão na eficácia. Obrigada pelo convite, doutora Clarice, vereadora. O que eu posso dizer é que a gente nota, né, que a lei teve muitos avanços, né, nesses 16 anos, e não é por nada que ela é considerada uma das melhores do mundo, né? Mas, com certeza, a gente sabe que tem muito mais a mudar, muito mais a evoluir. Contudo, né, a lei somente sem ações complementares, né, a gente corre o risco de que ela não chegue no seu, né, no seu ideal. Né? Nós precisamos que tenha essas ações complementares. Então, mais uma vez, eu quero te parabenizar, né, por estar, né, proporcionando isso para que a gente possa discutir. E se não houver esse tipo de ações, essas ações complementares, a lei não vai chegar no seu objetivo, né? Então, ela corre o risco de realmente não cumprir com o seu papel, que é a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Nós todos temos que nos envolver também, né, dentro dessas ações complementares. Na OAB nós temos, então, o projeto da OAB Vai à Escola, que a gente vai fazer palestras, né? O doutor Enzo já foi, o doutor Erdson também já foi, nosso delegado, para levar, né, para esses jovens já, né, como é que eles têm que pensar, o que acontece se eles entrarem nesse círculo da violência, né? O doutor Enzo, inclusive, tem ali no fórum, né, vou falar, doutor Enzo, o projeto Ressignificar, que é um projeto maravilhoso, que atende, então, os homens, né, agressores. E eu tenho participado e tenho visto como tem dado resultado, né? A gente fica muito feliz quando vê que os homens, eles só são convidados para participarem uma vez, né? E já tem uns que participam a segunda, a terceira, a quarta vez, eles estão lá para ouvir, né, o que o doutor, né, tem para dizer, ou então para participar das dinâmicas que são feitas lá. Então, isso deixa a gente muito feliz e ver que realmente está fazendo efeito, né? Um outro projeto que a gente vai agora implantar na OAB é um projeto que até eu e a Franciele, quando eu era presidente da Coordenadoria da Mulher, presidente da Comissão da Mulher Advogada, a Franciele estava comigo e nós tínhamos feito um projeto parecido com o que nós vamos fazer agora, que é uma cópia, né, do projeto Mais Marias, que é de Garibaldi, que já vem fazendo isso, Garibaldi Barbosa. Na OAB já tem, vamos dizer assim, tem cópias, né, já por aí, em outras cidades. E agora nós vamos implantar, então, aqui na nossa OAB de Farroupilha, que visa acompanhar as mulheres nas audiências, instruí-las para a audiência e pós-audiência também. Então, se cada um fizer a sua parte, né, nós podemos mudar um pouco, né, pelo menos aqui na nossa cidade, né, essa realidade que ainda está bem, né, as mulheres ainda tem muitas mulheres vítimas de violência. A gente sabe que vive numa sociedade machista,
que isso a gente vai levar muito tempo, né? É ao longo prazo, cada um fazendo sua parte, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Parabéns mais uma vez, Clarice. Então, a soldado Júlia Linhate Gomes, que trabalha na Patrulha Maria da Penha. Passa um pouco da tua experiência aí no dia a dia, como é que funciona a Patrulha Maria da Penha? Queria parabenizar esse momento, né? É muito bom falar sobre esse assunto. É um assunto muito recente, mas que acontece desde que a humanidade é a humanidade, né? Então, é uma coisa muito importante nós falarmos sobre a violência doméstica, porque pela parte da Brigada Militar, a gente percebe o quanto a mulher ela demora para pedir ajuda. Muitas vezes ela passa por todo, né, ela passa por toda a parte psicológica que o agressor faz contra ela, a moral, né? E aí ela só realmente denuncia quando chega na lesão, quando ele passa a agredi-la. E ela tem que entender que toda essa violência, ela vem antes a patrimonial, e ela tem que denunciar o quanto antes. Uma coisa que nós percebemos muito pela parte da Brigada Militar é que muitas vezes a mulher ela não pede ajuda, muitas vezes é o vizinho que chama 190, que está vendo ela pedir socorro, mas a partir do momento em que a viatura chega na frente da casa dela, né, que a gente tenta chegar para conversar com ela, ela não quer fazer o registro. E é como a Liane falou, né, a gente tem que respeitar o que ela deseja. Então, nós não podemos obrigá-la a entrar na viatura, nós podemos conversar, passar as orientações, mas muitas vezes a gente recebe a denúncia de um terceiro e quando nós chegamos para atender, ela não quer. Ela tem medo. Muitas vezes o agressor ele é o responsável pelas finanças da família e ela tem essa dificuldade de sustentar seus filhos. Então, ela não sabe, muitas vezes, por desconhecimento, que ela tem toda uma rede de ajuda. E, infelizmente, não são todos os municípios que têm todo esse apoio. Muitas vezes já tive que pedir apoio para as gurias ali, mas nós estamos precisando de uma cesta básica, né? Atendemos uma ocorrência, sim, a mulher estava em situação de vulnerabilidade, mas muitas vezes elas não sabem disso. Na verdade, na maioria das vezes, ela não sabe. E também nós não podemos dar o suporte 100% do tempo. Nós damos aquele primeiro suporte, a gente dá todo o encaminhamento para ela, mas ela também tem que ter para si que ela tem que se empoderar dela. Ela tem que acreditar nela, saber que ela pode trabalhar, que ela pode ter os recursos. É difícil, mas muitas vezes ela tem esse medo. Até porque o próprio agressor coloca isso na cabeça dela, coloca isso no psicológico dela, que ela depende dele. Que ela depende dele para sustentar os filhos, que ela depende dele, né, para viver. Muitas vezes a mulher acha que depende dele para isso. E a gente tem que começar a trabalhar mais, falar mais sobre esse assunto, para ela entender que ela é forte por si, nós somos fortes por si, né, que nós podemos ir atrás. Então, quando a mulher realmente chega no ponto de procurar ajuda, de procurar a Brigada Militar, que é quando está no auge, está no auge assim, da agressão, é porque ela já está no último estágio, no estágio do desespero. E nós temos que entender que, todos nós temos que entender que a gente pode procurar ajuda antes, a gente pode se fortalecer. E temos que entender que a gente tem uns aos outros para se ajudar. Temos a rede de proteção, muitas vezes as mulheres não sabem. Aí quando nós chegamos, porque não são todas as mulheres que têm medida protetiva de urgência que nós acompanhamos, são aquelas, né, que o Ministério Público nos manda, né? Então que o Poder Judiciário nos manda, que são aquelas que realmente eles percebem que precisam de uma atenção maior. Então nós fazemos esse acompanhamento durante a vigência da MPU, né, medida protetiva. E aí quando nós chegamos lá, né, com a Patrulha Maria da Penha, elas, nossa, existe isso mesmo, existe essa rede de ajuda. Eu nem sabia, eu achava que era só conversa.
Eu achava que não tinha isso, que não tinha toda essa rede de proteção. Então, muitas vezes, as pessoas ouvem falar, a gente sabe que tem a Patrulha Maria da Penha, mas a gente nunca viu atuar. Então, às vezes, quando nós chegamos lá, elas se surpreendem, elas... vocês veem mesmo, né? Claro que muitas vezes nós não podemos frequentar, né? E como com a frequência que nós desejamos, né? Mas 1, 2 vezes por mês, porque a gente tem, não, infelizmente, nós não temos efetivo para ter só um efetivo para trabalhar na Patrulha Maria da Penha. Temos o Sargento Goulart, que ele trabalha no policiamento ostensivo, eu trabalho mais na parte do administrativo. Mas a gente acompanha, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, a gente tem o nosso número. Então, qualquer dúvida, a gente conversa com elas, elas nos perguntam, a gente encaminha, né? Só que nós sempre orientamos, né? Quando é urgência, não adianta, tem que ser o 190, tem que pedir ajuda mesmo. Daí, no WhatsApp, a gente só faz as orientações e passa as orientações que elas precisam ou algum contato, né? Então, a gente tem que... E quando na primeira visita que nós fazemos a elas, muitas vezes, que isso acontecia mais no início, elas têm o direito de querer ou não a visita da Patrulha Maria da Penha. Muitas vezes nós chegamos lá e nós temos uma planilha, né, um formulário que nós preenchemos, e ali a gente tem, né, se ela deseja continuar recebendo, porque a visita da Patrulha Maria da Penha, muitas vezes elas não querem. Temos o retorno ao agressor, acontece muito, né? E temos também aquela que simplesmente ela se recusa, que ela não quer, porque muitas ainda têm vergonha de ter uma viatura, né? Uma viatura da Brigada Militar na frente da residência, e a gente tem que respeitar, né? A gente tem que entender, né? Quem atua na Patrulha Maria da Penha passa por um curso, né, onde a gente se aperfeiçoa. Então, o que a gente aprende que não julgar, principalmente, né? Não julgar, que acontece muito. Apanhou e voltou para o agressor. Mas muitas vezes a gente não sabe por que ela voltou. O que ele botou na cabeça? O que ele colocou na cabeça dela? Por que ela tem aquela dependência dele? O que acontece? O que tem por trás? Muitas vezes é uma coisa além. Muitas vezes é pelos filhos. Muitas vezes é pela mãe, pelo pai, que não querem ter uma filha desquitada, né? Existe isso ainda, né? A gente pensa que não, mas existe. Mas ela tem que ser forte, ela tem que entender que ela tem o apoio de todos, que a gente está aqui para ajudar. E não ter vergonha de ter uma viatura na frente da casa. Porque a nossa viatura é adesivada, tem a Patrulha Maria da Penha, ela tem que mostrar que ela teve coragem de denunciar e que ela tem toda essa rede de apoio. Obrigada. Obrigada. Então, o segundo sargento Paulo Renato Goulart Moreira quer fazer algumas colocações, enquanto brigada, e acompanha também, né, a Patrulha Maria da Penha. Quando a gente fala em Maria da Penha, né, eu coordenei por poucos meses em Caxias do Sul, no 12 BPM, a patrulha lá. É importante destacar uma questão cultural, né, e histórica também, porque poucos sabem aqui que desembarcou nas caravelas, né, na nossa época de império ainda, né? Algumas desembarcou nas caravelas o nosso imperador, né? E o que ordenava a nossa legislação que nós tínhamos interna eram as ordenações afonsinas, né? Porque nós não éramos um estado naquela época, né? Então, lá nas ordenações afonsinas, nós tínhamos um dispositivo, um artigo, que dizia que era lícito ao homem matar a adúltera, né? Salvo se o cargo que ela teve, a traição, fosse fidalgo, pessoa de maior qualidade ou desembargador. Nota-se que, exatamente, sei que a senhora deu risada ali, mas naquela época a mulher ela era uma espécie de objeto do direito, né? Ela era serviente ao homem. Pasmem, ela era serviente ao homem. A mulher, para dar um exemplo, uma mesa e ela tinha o mesmo direito que se equiparavam, né?
passou a ser sujeita de direito mesmo após a Constituição Republicana de 92. Tá? O que a gente nota também na questão cultural? Né? Que haviam resquícios de violência também oriundos do cristianismo. Né? Não estou querendo aqui empregar ideologia na questão de crenças. Né? Cada um pode ter sua religião. Tá bom? Então, na questão cultural, a gente nota que a gente tem que melhorar muito, né? Porque desembarcou esse tipo de violência há muito tempo atrás, certo? Isso era uma legítima defesa da honra, que nós chamamos hoje, né? Poder matar a mulher por causa de questões de ela ter uma conjunção com outra pessoa. Tá? Então, senhores, no contexto histórico e cultural, a gente nota uma evolução na questão dos direitos, né, que evoluíram depois da Constituição de 24, depois da Constituição de 1988, ela também não trouxe alguns direitos específicos para a mulher, passou a tratar a mulher e o homem de forma igual na questão da lei, né? Mas a gente nota que em nossas casas, né, antigamente, nós tínhamos alguns parentes que tinham, os homens, né, exerciam domínio sobre a mulher. Por exemplo, eu tinha um avô que ele exercia domínio sobre a mulher, né? Não deixava sair, era serviente a ele, porque teve esses resquícios da questão da colonização, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe avanços? Sim, trouxe avanços. Infelizmente, ela teve que ser construída dentro da legislação por causa da nossa própria Maria da Penha, né? Que foi violentada 2 vezes. A primeira, para quem não sabe, ela sofreu uma tentativa de homicídio, né? Ainda na vigência da Constituição de 64. O homem tentou matar ela a tiros, depois tentou ludibriar o sistema ali, dizer que foi uma tentativa do roubo à residência, né? E depois desse crime aí que não deu certo, né? Foi uma tentativa, ele tentou eletrocutar ela. Aí houve uma reclamação na Comissão de Direitos Humanos, no caso, que gerou a nossa Lei Maria da Penha, na vigência da Constituição de 88. Se a lei ela traz mecanismos, né, de aplicação, eu acredito sim que a Lei Maria da Penha ela é eficaz, né, hoje na questão de repressão, porque, evidentemente, ela trata a mulher de forma diferente, porque ela precisa desse tratamento diferenciado pela questão cultural, que nem eu coloquei ali. Ela merece um tratamento em pé de igualdade ao homem, né? Que é isso que a mulher vem conquistando durante gerações. A lei ela trouxe alguns mecanismos de proteção contra a mulher, né? No caso de violência psicológica, no caso de violência física, patrimonial, né? E em 2006 ela não trouxe nenhum crime, né? Se nós notarmos, a Lei Maria da Penha, ela pecou ali na questão da violência psicológica contra a mulher, que ela não trouxe nenhum crime atrelado a quando havia algum fato que feria a mulher psicologicamente, mas que não era uma conduta tipificada, tá? Recentemente, em 2001, a gente teve acrescentado um artigo no Código Penal, que é o crime, né, que passou a criminalizar aquelas condutas que violam psicologicamente a mulher, né, quando o homem passa a ofender psicologicamente a mulher. Só o fato também dela ter um tratamento diferenciado, de não ela retirar o procedimento, o juizado, criar um juizado especializado e não deixar nas mãos do juizado GCRIM, do Juizado Especial Criminal,
Isso também é importante, que ela acaba por dar um freio, né? Criar mecanismos que tratam o homem diferente frente ao direito penal, certo? E se eu responder na pergunta, sim, ela trouxe vários mecanismos, na questão, a gente tem que entender a questão cultural e a evolução dela, né? E trouxe mecanismos, sim, que cria um tratamento diferenciado do homem, né? Sim. Obrigada, então. E o agressor, então, a gente falou até agora da questão da proteção da mulher, mas nós temos também, nesse vínculo todo, nós temos que cuidar do agressor. Porque nós temos medidas protetivas, né, e preventivas também, as protetivas de afastamento do agressor, nós temos apoio jurídico para as ações cíveis de divórcio, inclusive, de solução de não estável, arbitramento de pensão alimentícia e toda uma rede de apoio. Mas, muitas vezes, o agressor é afastado do lar pelas medidas protetivas, mas ele retorna no mesmo lar ou já constitui outra família e ali continua o ciclo de violência. O que tem sido feito, doutor Enzo, nessa questão de analisar a importância de cuidar do agressor e também no tocante de diminuir a reincidência? Então, eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre o projeto Ressignificar. Primeiramente, eu queria pedir para o pessoal voluntário, Silva já está aqui, a doutora Silva já está aqui, mas o pessoal levantar pelo menos a mão, não vou pedir para levantar, que são o pessoal voluntário da OAB, entre advogados, terapeutas, tem até um coach hoje que está nos ajudando, que se não fosse eles, não seria possível. Nós trabalhamos com o pessoal voluntário e com muito amor e muita boa vontade. E eu acho que é por isso que o projeto tem... Já completamos 6 meses de projeto, mais que 6 meses, né? Desde o ano passado, já vai fazer quase um ano. E passa tão rápido, né? Porque ele é mensal, os encontros são mensais. E quem quiser conhecer o projeto, acontece uma vez por mês, normalmente nas sextas-feiras, às 13 horas, no Salão do Júri do Fórum. E o próximo encontro já tem data, que é para o dia 30, né, pessoal? Dia 30, agora de setembro. Então, quem quiser conhecer, entre em contato com o Fórum, conosco, para a gente agendar lá, para vocês poderem participar e conhecerem como é que a gente faz. Então, o que é esse projeto? Ele é um projeto que tem suporte legal, porque a própria Lei Maria da Penha prevê o acompanhamento do agressor em projetos de ressocialização, de reflexão, e se chama, no projeto se chama Grupo Reflexivo de Gênero Ressignificar. Então, esse grupo, como o próprio nome diz, é um projeto em que a gente conversa com os homens em grupo. Então, eu participo, faço uma abertura, a gente não trata do caso concreto de cada um, porque todos os homens que têm medidas protetivas registradas, ainda que indeferidas, são convidados obrigatoriamente, são convidados compulsoriamente a participar, e não há nenhum problema, não há nenhuma ilegalidade nisso, são convidados a participar pelo menos daquele primeiro encontro lá no fórum. Em todos os registros mensais, os homens, claro que alguns não comparecem, mas a grande maioria, de 80% a 90%, comparece no encontro. Então, eles vão lá para quê? Grupalmente não trato do caso concreto, porque para o caso concreto deles, amanhã nós temos uma tarde inteira de audiências, nós ouvimos separadamente, ou às vezes conjuntamente, quando a mulher não se importa, nós ouvimos numa audiência específica, que a gente chama de audiência de verificação, inclusive para fins do artigo 16 da Lei Maria da Penha, que é aquela possibilidade ou não na frente do juiz que se prosseguir em ações que há essa vontade, ameaça, enfim, alguns tipos de delitos que sejam atrelados às medidas protetivas. Bom, e aí esse pessoal em grupo vai lá, grupo reflexivo de gênero, porque a gente trata dessas questões, gente, falando em gênero, falando em feminino, masculino, a gente trata dessa questão cultural que foi tão bem exposta aqui, né, que o pessoal acaba crescendo, se desenvolvendo nas famílias, de que às vezes o homem tem o domínio sobre a mulher, o homem pode escolher a roupa, a mulher não pode exercer certas profissões, a mulher é feita para cozinhar, o homem é feito para trabalhar. A gente trata essas questões que são relacionadas ao gênero, porque a Lei Maria da Penha, gente, ela está sempre, o artigo 5º, só existe violência que cai lá na Lei da Maria da Penha, se não pode cair lá direto no Código Penal, quando essa violência for baseada no gênero, ou seja, nesse conceito de papéis definidos
definidos, o que é papel de homem, o que é papel de mulher, conceito de machismo, conceito de dominação do sexo masculino sobre o feminino. Essa é a proteção, essa é a violência doméstica. Então, gente, se por acaso uma mulher for agredida num comércio por uma questão comercial, por uma questão de consumidor, muitas vezes talvez não caia, não tenha direito às medidas protetivas, porque ela tem que ser baseada no gênero, nessa dominação do sexo feminino, na condição, a violência tem que estar atrelada à condição de diminuição feminina e também, com certeza, com as relações familiares, domésticas, enfim, de coabitação ou não, como o doutor falou. E o que é o ressignificar? É trazer um novo significado para essas questões. É a gente fazer com que seja um momento para que os homens possam refletir. E através de quê? De uma exposição. No primeira hora, a gente começa o encontro não julgando, né? Não julgando também. Ali a gente não está para apontar o dedo para ninguém. A gente nem quer saber o seu caso concreto, né? E a gente começa a perceber o seguinte, como as doutoras falaram, existe uma rede muito boa de proteção à mulher, mas como a doutora falou, ele vai voltar ou para casa ou vai se relacionar com outra mulher, com outra pessoa. E daqui a pouco, o mesmo jeito, se ele também não refletir, porque se a mulher lá, às vezes, ela está passando por uma psicóloga, ela começa a entender dos seus direitos, começa a entender das relações, se conhecer melhor, às vezes ela volta para casa e o homem continua o mesmo. Então a gente também tem que olhar para o homem, a gente tem que entender sistemicamente. E na primeira hora a gente esclarece os direitos deles, os direitos e os deveres, principalmente os deveres. A gente fala um pouquinho, porque, gente, o perfil... é inacreditável. O perfil do agressor, o perfil da mulher a gente conhece. Muitas vezes é aquela mulher que tem a dependência, seja dependência emocional, seja dependência econômica, como foi falado, seja por questão de filhos, enfim, por 1000 questões culturais, enfim. Mas o perfil do homem, gente, o estudo do perfil do homem, o homem, como regra, o agressor não sabe que é agressor. Ele não acredita. Você vai lá no grupo reflexivo gênero, quem for lá assistir, você vai ver assim, teria que ser grupo reflexivo de vítimas ressignificar, porque eles também são vítimas. Então, se a gente vai ver, doutores, a gente trabalha, né, doutora? Todos eles, se tu deixar falar, eles vão te contar uma história que tu sai chorando. Porque a mulher é um monstro, porque eles também... Gente, assim, é que aquela coisa, aquela briga de casal, se tu vai ouvir cada um, tu dá razão para os dois. Mas aí a gente começa a conversar com eles começam a entender que na violência não é só bater, né? Que existe violência psicológica, que existe violência moral, que existe perturbação da tranquilidade, que existe violência patrimonial, violência sexual, no momento em que não força a mulher a ter relações sexuais ainda dentro de um casamento, ou, por exemplo, força ela a tomar ou não tomar anticoncepcional, porque, não, tu é mulher e tu tem que procriar, tu foi criada para ter filhos. Se a mulher não quiser. Então, olha a dominação do sexo masculino sobre o feminino. E a vontade da mulher. A partir da Constituição de 88, né, existe essa igualdade. Todos são iguais perante a lei. O princípio da isonomia. Né? Então, gente, no primeiro momento, eles refletem um pouquinho sobre como é que são as violências, o ciclo da violência, como é que consegue aquele espiral que vai crescendo, vai crescendo. Depois, eles são instruídos sobre medidas protetivas. Nós tiramos as dúvidas, damos voz para eles. Se eu estou numa fila de banco e ela aparece, o que a gente faz? Tu está numa situação pior. Se tu puder voltar depois, volta depois. Se tu não puder voltar, for o último dia para tu não pagar multa, tu baixa a cabeça e nem olha. Mas por que eu? Por que não existe a Gemelha João da Penha? Porque ela também me bateu. A gente explica tudo isso. Nossa, é um trabalho assim, sempre repetitivo, mas agora me surpreendeu que teve o último encontro, teve o rapaz que já foi 5 vezes, né? 5 vezes ele compareceu, o senhorzinho lá umas 3, 4 vezes, o pessoal acaba voltando porque gosta. E já no segundo momento, a gente faz uma questão, como a gente, para a questão dele internalizar esses conceitos, a gente faz normalmente dinâmicas, as gurias aplicam dinâmicas que tratam dessas questões de gênero. Por exemplo, nós já fizemos dinâmicas de separar lá características masculinas e femininas, e se eu pudesse um dia, tiver a oportunidade, eu mostro os resultados dos slides. Aquela ali emblemática, aquela primeira dinâmica foi bem surpreendente para nós, né? Porque se tu visse as características masculinas que eles se colocaram de homem, que seriam deles, eles falando... Gente, a mulher solteira, eu sempre falo isso, podia ir lá e arranjava o homem perfeito. Eu só não digo em quesito beleza, porque é um pouco difícil de encontrar.
tá? Mas, assim, ó, homem lembra fiel, amoroso, bom pai. E quando botaram as crenças da mulher, que era? Safada, mãe, traidora. Lembra? Lembra? Eu tenho foto disso, gente. E depois eles entenderam, eu estou dando um exemplo de uma dinâmica, que as características não existem para homem e para mulher. Eles também são safados, eles também são mau pais, eles também são traidores. Todos, às vezes todos, é o ser humano, muitas vezes é o ser humano. E que a gente faz essas reflexões e ao final eles fazem uma avaliação e normalmente nos deixam relatos. E os relatos, um dia se eu puder também mostrar para vocês, são muito bonitos, né? Às vezes muito simples. Aprendi a ser alguém melhor. Aprendi que mulher tem que se respeitar. Então, gente, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que, com certeza, né, talvez a gente consiga ver aí um resultado mais adiante bem positivo. Muito obrigado. A gente vê comentários na rede de apoio, o resultado positivo que isso já está acontecendo. Doutora Cláudia, na questão da escola, né, que já até falaste antes no teu comentário, nessa questão de conscientização, de contribuição na formação de cidadãos mesmo com direitos, mas também com deveres, né? Qual é a tua opinião nessa questão de termos ou não uma reestruturação na educação, como fator de mudança de atitudes, de criar valores bem definidos, inclusive no resgate da humanização. E a falta dessa humanização também, que a gente tem visto em casos, né, horríveis, em que cada 10 minutos uma menina, uma mulher, uma filha, né, uma conhecida é estuprada no Brasil. Que tanto contribui para gerar violências, como essa aqui até inclusive contra a mulher, né? Então, aqui as escolas como vetores de mudanças, como que a senhora vê essa questão de nós fazermos essa reestruturação e comprometermos, né, essa questão das escolas como protagonista de mudanças? Bom, como eu já mencionei antes, eu acredito que para nós alterarmos essa questão cultural que nós falamos hoje aqui do machismo, nós precisamos modificar as gerações futuras, né? Nós precisamos falar a respeito disso para que haja essa reflexão. Como o doutor Enzo falou, eles vão para o grupo e passam a refletir e a se dar conta, né, de situações que muitas vezes para eles sequer eram percebíveis. Para a gente parece algo tão normal, tão corriqueiro, mas para eles, no dia a dia, né, aquilo é algo comum. Né? O machismo está tão internalizado que aquilo faz parte da realidade, faz parte do dia a dia. Eles não acham que isso é um machismo, não se percebem machistas. Né? E isso também tem que ser colocado nessas novas gerações. Nós precisamos incluir nos currículos escolares. Assim como muito se discutiu, e me lembro da polêmica que nós tivemos aqui na cidade alguns anos atrás, quando se discutiu ideologia de gênero. Né? Acredito que muitos de vocês lembram que se discutiu muito sobre a inclusão e sobre essa discussão da ideologia de gênero nas escolas. Nós precisamos trazer toda essa discussão também e todo esse assunto também em relação à violência doméstica. Porque aí nós vamos estar ensinando as pessoas a respeitar o ser humano. Né? Nós não precisamos ficar mais discutindo respeitar a mulher ou respeitar quem tem um gênero diferente do meu. Nós precisamos criar uma nova geração que vai crescer consciente de que precisa respeitar o próximo, independente de ser homem, de ser mulher, da sua escolha sexual. Então, precisamos muito realmente levar isso para a escola. E eu tenho uma filha adolescente, né, tem 13 anos, e lembro de há poucos dias atrás, ela estava me contando numa atividade que fizeram, onde tinham que colocar lá num quadro, eram grupos, e os grupos eram mistos de meninos e meninas, e cada grupo tinha que fazer uma tarefa de colocar as características predominantes do homem e da mulher, né? E o que eles poderiam ter também em comum, o que teriam em comum e que deveriam melhorar. Pasmem, com 13 anos de idade, alguns 14, colocando
coisas absurdas de diferença entre homem e mulher. E aí eu percebi que já vem desde realmente a infância, já vem essa característica, né? Claro, teve algumas coisas bem infantis também que eu vi lá no mural de tarefas, tipo, o homem tem cabelo curto, a mulher tem cabelo comprido, coisas desse tipo de pensamento. Mas também teve muitas situações machistas, né? E eu até aproveitei aquele momento para discutir com a minha filha, e ela disse: mãe, eu tentei argumentar com meus colegas lá no grupo para não escrever aquelas bobagens ali que a gente ia passar vergonha, mas não tem como discutir com eles, eles acham que eles têm razão. Então você veja bem, né? Já desde pequenos eles já vêm com essa mensagem de que eles tinham razão e elas tentaram argumentar e elas não conseguiram ser ouvidas. A voz masculina predominou, inclusive lá no grupo, de colocar algumas coisas que a maioria, inclusive, que eram meninas no grupo dela, não concordava. Então, tem que haver essa reflexão já em casa, de mostrar também, né, nós que somos pais, temos que começar a ensinar não só as meninas também a se respeitar, também ensinar os meninos a respeitar as mulheres, né? E enxergar também, principalmente, que não existe essa diferença de tratamento, para que a gente possa mudar essa cultura. Então, eu vejo que é extremamente importante, acho muito bom que nós tínhamos também os representantes e a secretária de Educação aqui presentes, porque nós precisamos pensar, sim, em levar projetos, né, onde a gente trabalhe isso nas escolas, assim como tem o da OAB Vai à Escola, que também faz, dá para se criar algum grupo próprio desse do ressignificar, né, só que mais voltado, com uma linguagem mais pedagógica, para trabalhar com a linha infantil e talvez com a linha adolescente e também talvez com uma linha mais infantil. Pessoas capacitadas para isso nós temos na cidade, com interesse, com vontade e desejo também. Creio que o poder público também será parceiro. Acho que falta só a gente realmente colocar isso em prática. Perfeito. Porque a gente sempre sabe, eu sempre soube, né, na questão da que a criança, eu fui professora há 25 anos, ele é o protagonista das mudanças. Tudo que a gente ensina para a criança, ele vai multiplicando na sua família, no grupo de amizades, funciona. Acho que nós temos que realmente ver essa reestruturação na questão do ensino. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o final, porque eu sempre digo, nós não podemos abusar do público, né? Porque daí eles não vêm mais. Então, nós temos, né, a gente sabe que esse tema, por muito tempo, a gente ainda vai debater muito, porque a gente sabe que é difícil de erradicar. Nós temos a Sharon aí, que ela poderá, então, fazer algumas inscrições, se alguém quiser fazer alguma pergunta aos nossos debatedores. Então, a gente viu aqui que nós temos o que fazer ainda para diminuir os índices de violência, né? Nós tivemos sugestões do Dr. Daniel na questão assistencial, no Dr. Bilhan, o nosso delegado, na questão da repreensão, que ele é duro, ele prende mesmo, ele dá a correção necessária. Nós temos aqui o Dr. Enzo, que em medidas protetivas a gente nunca tinha visto aqui no nosso município a rapidez, né, com que ele realmente tem essa sensibilidade de trabalhar nessa questão, né, no projeto de cuidar do agressor. A doutora Cláudia aqui nessa questão da educação também, ela também conhece o pulso forte nas decisões também, sabe que temos que agir com firmeza, né? Temos ali a nossa coordenadoria empenhada com todas, né, as políticas públicas, com toda a nossa questão do poder público aí presente nas políticas públicas. A Liane, com todo aquele acolhimento, com aquele amor no que ela faz. Eu fui coordenadora municipal da mulher por muito tempo também, sempre tive ela como parceira. Naquele tempo, ela também atendia outros setores, ela não atendia praticamente a maioria nessa questão da violência doméstica, mas eu sentia a diferença quando ela estava lá e eu conseguia com que alguma mulher que eu estava acompanhando era atendida por ela. Só temos a agradecer, Aliane, pelo teu trabalho. A doutora Silvia, sempre empenhada também, mulher, sabe dessas questões, não é aqui não sou feminista, né? Eu acho que a gente não somos iguais mesmo, mas sempre tem agido também nessas questões com a orientação, né, que precisa, e muito bem ela falou naquelas ações complementares, que só a lei pura não vai resolver. Nós temos que ter realmente essa união de todos os poderes e ações complementares, né? A Maria da Penha, né, que está sempre aí no apoio, mas que nem foi falado aqui, né, pela soldado, tem
que dar o primeiro passo. A mulher tem que querer ser ajudada, ela tem que querer denunciar, ela tem que querer que a gente consiga chegar nela e encaminhar o problema dela e que ela seja feliz e que ela consiga também realizar os seus sonhos. A gente está aqui, ó, todos os 3 poderes aqui, de mãos dadas, querendo auxiliar, mas a mulher tem que dar o primeiro passo, né? Então, não sei se o doutor quer fazer algumas considerações finais, está tranquilo, tudo certo. Então, a gente só tem que agradecer, se nós temos algum encaminhamento, Chérola. Não? Então, ó, demos conta do recado, que quando não tem perguntas é porque a gente satisfez todas as dúvidas, né? Todas as curiosidades. Então, a gente tem que agradecer, primeiramente, aqui a doutora Eleonora Peters Broilho, que é a nossa presidente dessa casa, né, que com muita sensibilidade a toda essa questão nos cedeu, né, todo esse espaço aqui, está aqui nos prestigiando também. Os nossos colegas vereadores que estão aqui, que compreendem, né, toda essa questão. E também as nossas assessoras. Elas são fundamentais desde o início que começou a ideia, elas compraram essa ideia e hoje elas estão aqui como convidadas para nos auxiliar. Elas não estão sendo remuneradas, não vão trocar o dia, nem hora, não vão ganhar nada com isso, mas elas estão aqui porque entenderam a importância. Então, a gente quer deixar claro que o nosso parlamento aqui está sensível, sim. E essa frente parlamentar de apoio às questões das mulheres veio para ficar. E é totalmente suprapartidária. Nós não temos aqui partido. A única bandeira aqui é a bandeira das mulheres. Nós temos aqui o meu vice-presidente, né, o pastor Davi, que tem nos auxiliado, fez o protocolo aí. Nós temos o Sandro Trevisan, nosso secretário, o doutor Tiago Brunet, nosso apoiador, Marcelo Broilo, Maurício Belaver e o Felipe Maioli, que são os apoiadores. Então, cada um tem o seu partido, mas nesta frente não tem política. A única política é a política pública voltada para as mulheres. Então, um agradecimento especial a todos que puderam se fazer presente aqui, um agradecimento, e a gente não vai segurar muito vocês para vocês poderem voltar. Esta é a primeira ação concreta da frente. Vocês sabem que o vereador tem limitação, não pode executar, mas enquanto frente a gente pode arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Então, é um comprometimento dessa frente de continuar esse trabalho. Muito obrigado pelo prestígio de vocês terem vindo aqui.